Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Ouvindo com fé. Gênesis 41:57. Os sonhos de Faraó. E aconteceu que, depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Sonhou que estava de pé junto ao Nilo. E de repente, do Nilo subiram 7 vacas de belo aspecto e gordas, e pastavam no canavial. Então, outras 7 vacas de mau aspecto e magras subiram do Nilo atrás delas, e se puseram junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas de mau aspecto e magras devoraram as 7 vacas de belo aspecto e gordas. Então, Faraó acordou. Voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Viu que 7 espigas cheias e boas cresciam em uma só haste, e que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste brotaram depois daquelas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas grossas e cheias. Então, Faraó acordou, e percebeu que era um sonho. E pela manhã, seu espírito estava perturbado, e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. Faraó lhes contou seus sonhos, mas não houve quem pudesse interpretá-los para Faraó. Então, o chefe dos copeiros falou a Faraó. Gostaria de falar hoje sobre minhas faltas. Quando Faraó se encolerizou com seus servos e me colocou sob custódia na casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros, ele e eu tivemos um sonho na mesma noite. Cada um de nós sonhou segundo a interpretação de seu próprio sonho. E estava lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E lhe contamos, e ele nos interpretou os sonhos. A cada um interpretou seu sonho. Tal como nos havia interpretado, assim aconteceu. A mim, Faraó me restabeleceu em meu posto, mas ao outro enforcou. José interpreta o sonho do Faraó. Então, Faraó mandou chamar a José, e o tiraram apressadamente do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupas, José veio à presença de Faraó. E Faraó disse a José: Tive um sonho e não há quem o interprete. Mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu a Faraó: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Então Faraó contou a José. E em meu sonho, eu estava de pé à beira do Nilo, e vi 7 vacas gordas e de belo aspecto saírem do Nilo. Elas pastavam no canavial. Mas, depois delas, outras 7 vacas subiram, magras, de muito mau aspecto e tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. Mas, depois de tê-las devorado, não parecia que as tinham comido, pois continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. No meu sonho, também vi 7 espigas cheias e bonitas crescerem em uma única haste. E depois delas, 7 espigas mirradas, miúdas e queimadas pelo vento leste brotaram. As espigas miúdas devoraram as 7 espigas bonitas. Contei isso aos magos, mas ninguém pôde explicar-me. Então José disse a Faraó: De os 2 sonhos de Faraó são um só. Deus anunciou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas bonitas são 7 anos. Os sonhos são um só. E as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. E isso é o que eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó o que ele vai fazer. Virão 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, e depois deles virão 7 anos de fome. Toda a abundância na terra do Egito será esquecida, e a fome consumirá a terra. A abundância não será mais lembrada na terra, por causa da fome que se seguirá, pois será muito severa. Quanto à repetição do sonho de Faraó 2 vezes, significa que a questão está firmemente decidida por Deus, e que Deus a fará em breve. Agora, pois, que Faraó procure um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó nomeie supervisores sobre o país e exija a 5ª parte da produção da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles recolham todos os víveres desses anos bons que virão, e armazenem o grão nas cidades para alimento, sob a autoridade de Faraó, e que o guardem. E que esses víveres sirvam de reserva para o país durante os 7 anos de fome que ocorrerão na terra do Egito, para que o povo do país não pereça de fome. José, governador de todo o Egito. A ideia agradou a Faraó e a todos os seus servos.
Então, Faraó disse aos seus servos: Podemos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: E já que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão prudente nem tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Somente no trono eu serei maior que tu. Faraó disse também a José: Olha, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel de selar da sua mão e o colocou na mão de José. O vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Fez José andar em seu segundo carro, e proclamaram diante dele: dobrem o joelho. E o colocou sobre toda a terra do Egito. Então Faraó disse a José: E embora eu seja Faraó, ninguém levantará a mão ou o pé sem o teu consentimento em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José pelo nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por esposa Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu para ver a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fartura. José recolheu todo o fruto desses 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades. Em cada cidade guardou o fruto dos campos ao redor. Assim, José armazenou grão em grande abundância, como a areia do mar, até que parou de medir porque era incontável. Antes de chegarem os anos de fome, nasceram a José 2 filhos, que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Os 7 anos de fome. Quando passaram os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, tal como José havia predito. Então houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia alimento. Quando a fome se espalhou por toda a terra do Egito, o povo clamou a Faraó por comida. Faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele lhes disser. A fome também se espalhou sobre toda a superfície da terra. Então José abriu todos os celeiros e vendeu grãos aos egípcios, pois a fome era severa na terra do Egito. E de todos os países vinham ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome era severa em toda a terra. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.